paz do Senhor Jesus. Amém? E para quem gosta do frio, ele chegou. Né? Já sei que o pastor Marcelo gosta. Glória a Deus, né? Vamos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Continuar falando da misericórdia do Senhor. Amém? Que é a causa de não sermos consumidos. Amém? Atos, no capítulo 9, amém? Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, e chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Só até aqui. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui nós vamos falar de Saulo, Bom, vamos fazer mais uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, nós aqui na Tua presença. Senhor, vem ministrar a Tua palavra, vem falar ao nosso coração, Senhor. Retira de nós todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que tenta roubar a Tua mensagem. Senhor, que cada um esteja, Pai, em terra fértil diante de Ti, sedento, Senhor, de receber, Senhor, a Tua palavra. Assim eu também me coloco, Senhor, fala comigo, Pai, ministra na minha vida em primeiro lugar, Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aqui falou de Saulo, né, que nós sabemos que ele foi um conhecedor das Escrituras, né? Ele foi ensinado nas Escrituras Sagradas desde pequeno, ele teve estudos, né? Ele foi formado ali, ele era assim, conhecedor de toda a Escritura. E isso causou nele um zelo, né? Ele tinha um zelo sem entendimento. Né? Ele tinha um zelo, ele tinha um conhecimento pelas Escrituras, mas não tinha ainda a revelação de quem era Jesus. Então, ele se levantou numa ira muito grande sobre os servos de Jesus, os que falavam de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. E Saulo, ele se levantou numa ira muito grande. E ele começou a perseguir os servos do Senhor, perseguir os cristãos. E ele tinha esse propósito, né? Ele se armou, ele se preparou, né? Ele foi a pedir autorização, né? Para poder chegar em Damasco e prender os cristãos, os servos do Senhor Jesus. Então, ele vai, né, afoito no seu propósito, cavalgando, e vai até Damasco, porque ele sabia que os servos do Senhor estariam ali em Damasco. Né? Então, ele vai achando, né, que estava fazendo aquilo para Deus, e vai nesse propósito de prender os servos do Senhor. Amém? Só que algo acontece no caminho, né? Algo muito maravilhoso acontece, porque ele achando, né, que estava fazendo algo tão importante, né? E ali ele tem uma experiência, né? O Senhor Jesus no caminho, né? No caminho ele vê um clarão, ele vê uma grande luz ali, ele ouve uma voz do céu, e ali ele é derrubado daquele cavalo, e ali ele diz, né, ele fala ali: Quem é, Senhor?
né? Então, o homem que estava cheio de ódio, que estava cheio de raiva, que estava afoito, que estava no propósito de prender os servos do Senhor, agora ele diz: quem é Senhor? Né? Quem é Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E ali ele ficou atônico, ele ficou trêmulo, ele teve que ser segurado pelos soldados que estavam com ele. Ele ficou ali, perdeu a sua visão, não conseguia enxergar mais nada. E ali ele teve um encontro com Jesus. E quando o homem tem um encontro com Jesus, ele não pode mais ser o mesmo. Ele não é mais o mesmo, ele é mudado em outra pessoa. Ele tem que andar diferente. Ele é diferente depois que ele tem uma experiência com Jesus. Um encontro com Jesus. E assim foi na vida de Saulo. Um perseguidor da igreja, que mais à frente passa a ser o perseguido, né? E uma coisa que a palavra diz também, que ele era um vaso escolhido, né? E como é difícil para nós, muitas vezes, nós entendermos isso, né? Uma pessoa que odiava os servos do Senhor, que queria prender os servos do Senhor, ele era para Deus um servo escolhido. Então, a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que a minha. Ela é muito maior do que a sua, né? Então, muitas vezes, nós nos achamos, né, no entendimento de dimensionar o tamanho da misericórdia do Senhor. Nós nunca poderemos fazer isso, porque a misericórdia do Senhor, ela é incomparável à nossa misericórdia. Amém? E ao que a gente possa pensar. Então, ali ele foi no seu propósito e tudo isso aconteceu. Agora, ele achava, né, que estava fazendo algo, ele achava que tinha um propósito. E lá na frente, a sua vida mudou, né, quando ele se encontrou com Jesus. E tem um outro exemplo que está no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1. Deixa eu achar aqui. No livro de Jonas, Jonas foi diferente um pouco, porque Jonas ele sabia onde ele tinha que ir, ele sabia o que Deus queria que ele fizesse, ele sabia como Deus queria que ele fizesse. Amém? Só que a atitude de Jonas foi essa. Ó, Jonas 1, no versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, disse o Senhor a Jonas. Né? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Jonas, então, ele sabia onde ele tinha que ir, ele sabia o que Deus queria dele, mas ele escolheu ir no caminho contrário e fugir da face do Senhor. Amém? Então, nós vamos ver a misericórdia de Deus hoje de uma forma diferente. Amém? Saulo, né, ele indo fazer, né, o que estava no seu coração, ele indo perseguir os cristãos, o Senhor o encontrou no caminho de Damasco. E trouxe para o seu propósito. Quando ele achava que estava fazendo o que era certo, segundo o seu entendimento, né, o Senhor estava trazendo ele para o seu propósito. Ele veio de encontro ao propósito de Deus. Porque Jesus ali aparece, ele se converte e a obra de Deus começa ali na vida de Saulo, que até o nome dele foi mudado para Paulo. Né? Então, e Jonas, ele sabendo do que ele tinha que fazer, ele foge para não fazer a vontade do Senhor. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que quando ele achou que estava se escondendo,
né? Ele chegou quase à beira da morte, mas Deus preparou um grande peixe que engoliu a Jonas, vamos dizer assim, né? Um grande peixe que pegou ali Jonas e o levou de volta para a praia, onde ele pôde ter uma segunda chance, amém, de fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, eu não sei como você está, né? Eu não sei para que lado você decidiu ir. Eu não sei se você já conseguiu enxergar o que Deus tem para você. Eu não sei se você está como Jonas, fugindo daquilo que é o propósito de Deus. Amém? Eu não sei se você está como Saulo ainda, que não conseguiu ainda ver que Jesus é o Filho de Deus. Talvez ainda haja dúvida no seu coração. Talvez você esteja agindo como perseguidor e não como um discípulo do Senhor, mas como um perseguidor, como um empecilho, né, aos outros, porque você ainda não teve essa revelação de quem é Jesus. Amém? Ou como Saulo, sabendo que Deus quer que você vá para Nínive, e você está falando, não, Senhor, eu vou fugir para Tarsis. Eu vou me esconder da face do Senhor, mas a misericórdia dele é tão grande que lá na frente pode ter um grande peixe esperando por você. E aí, quem diz que isso é misericórdia? Não, misericórdia é quando dá tudo certo na minha vida, quando tudo corre bem. Ai, como Deus é misericordioso, né? Mas Ele é aquele que prepara uma porta de escape. Ele prepara um peixe, Ele prepara uma luz. Ele mesmo se apresenta, amém, se for necessário. E essa é a misericórdia do Senhor. Que você sonde o seu coração nesta noite, né? Nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para nos derramar, nós estamos aqui para abrir o nosso coração. Não é ceia, mas você pode se examinar, amém? Examina nesta noite como está o seu caminhar. Se você tem feito, se você tem falado, eis-me aqui, Jesus, né? Eu estou pronto para ir, para fazer aquilo que o Senhor quer, né? Porque não deve ter sido fácil também para Jonas passar aquele processo. Você fala, você está louca. Imagina no dia de hoje, que esse negócio de ficar dentro do ventre de um peixe, né, pastor? Nos dias de hoje, imagina, gente, espiritualmente falando, nós podemos passar esse processo, sim. Nós podemos ficar na cova dos leões, sabia? Espiritualmente falando. Nós nos sentimos assim, né? Por isso, o Senhor tem os seus propósitos. E a misericórdia dele é tão grande, que ainda que você vá para o lado errado, que ainda que você tome uma direção diferente, assim como ele fez que Saulo viesse ao seu propósito, assim como ele resgatou Jonas daquela decisão errada e fez que ele voltasse de novo, com vida ali na praia, e ele falou com Jonas e deu uma segunda chance a Jonas, ele vai fazer com cada um de nós, se for preciso. Amém? Se for preciso, o Senhor faz. Ele vai te levar ao propósito dEle. Ao propósito dEle, não é o meu, não é o seu, não é o do vizinho, mas Deus tem o seu propósito, e a misericórdia dEle é essa, é te resgatar. É colocar o anzol no seu nariz, se necessário, mas Ele vai fazer, ainda que você decida errado, Ele vai te esperar no caminho e vai te trazer ao propósito dEle. Amém? Louvado seja Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Glória a Deus. Eles achavam que estavam fazendo algo, né, do propósito, mas o propósito de Deus é maior. E ele se cumpre, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra dele não cai por terra. Amém? Louvado seja Deus. Jesus. Jesus é um exemplo disso, né?
O inimigo achou que estava derrotando Jesus, né? Jesus ele foi para a cruz, né? Jesus ele foi surrado, ele apanhou, ele teve o seu corpo rasgado ali, né, furado do lado, ele teve uma coroa de espinhos. Jesus, ele foi levado para aquela cruz. E o inimigo certamente pensou, vencemos, né? Acabamos com ele, né? Ele morreu, ele vai morrer, ele não vai suportar, vencemos, prendemos Jesus. Prendemos Jesus, levamos ele para a cruz, olha lá como ele está. Ei, você é o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva a ti mesmo. É o que o inimigo dizia para Jesus, né? Olha os discípulos dele, todos desesperançosos, todos com medo, todos falando, nossa, o mestre morreu. O mestre morreu, o que vai ser de nós? Agora pegaram ele, eles vão pegar nós também. E aquele sentimento de falta de esperança, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de medo que vai ser da gente agora, tomou conta dos discípulos. E eles ficaram dentro de uma casa, trancados, né? Trancados ali, atônitos, sem compreender o que tinha acontecido, sem saber o que fazer, né? O que vai ser da gente agora. Mas lá, em João 20, 19, para a gente, em João 20, 19, diz assim: Jesus se põe no meio e diz, paz seja convosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E quando esse sentimento de desespero, até hoje, sentimento de desesperança, quando esse sentimento de abandono, quando esse sentimento de falta de fé, eu não sei como você está, eu sei como eu estou. Amém? Mas olha, o Senhor apareceu no meio onde os discípulos estavam e disse, paz seja convosco. E Ele diz para mim e para você nesta noite, sabe, talvez você entrou numa turbulência, amém? Assim como Saulo vinha como louco, querendo prender os cristãos, talvez você sente uma opressão que vem sobre você. Às vezes você não sabe nem porquê. Nossa, mas por que eu sinto isso? Eu estou sentindo uma coisa ruim, um peso muito grande. Às vezes é luta espiritual na sua vida. Luta espiritual. Mas o Senhor diz para você hoje, paz seja convosco, porque Ele entra nesse meio. Ele entra no meio onde há desesperança. Ele entra no meio onde o medo está imperando. Ele entra ali no meio onde a dúvida está ali. Onde você não sabe que decisão tomar. Os discípulos estavam perdidos, não sabiam o que fazer. O mestre morreu. Mataram o mestre. O que vai ser de nós agora? E a misericórdia do Senhor, o Senhor aparece dizendo, paz seja convosco, e é o que Ele diz para mim e para você nesta noite. Aquieta o teu coração, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Ele traz paz. Ele entra no meio de qualquer situação. Amém? E a palavra diz que Ele estará conosco todos os dias. A palavra diz que nós invocarmos o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Amém? E o Senhor se coloca e diz, paz seja convosco. E os discípulos, então, ali começam a recordar das palavras de Jesus, quando Jesus estava com eles, quando Jesus ensinava eles. Parece que naquele momento eles não se lembravam de nada, tinham esquecido tudo, o que o Senhor havia dito. O Senhor passou anos ali ensinando, andando, comendo com eles, e naquele momento do medo, da falta de esperança, naquele momento vendo, né, eles viram Jesus ali sendo morto, e foi morto, e ali eles estavam, e parece que se esqueceram de tudo que Ele ensinou.
Isso não acontece com a gente também? Graças a Deus pelos nossos irmãos, né? Graças a Deus pelos nossos pastores, por amigos verdadeiros que você tem, que fala para você, olha, confia no Senhor. Olha, eu oro com você, tá bom? Se você quiser, a gente ora. Olha, a palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assado, né? Graças a Deus, porque neste momento, quando nós passamos situações, parece que nós nos esquecemos de tudo que o Senhor tem dito, amém? Mas os discípulos ali então vê Jesus e Jesus dá orientação para eles. Olha, vocês vão para tal lugar, vocês vão fazer assim, assim. E, né, dá orientação para eles, mostra que eles não estão órfãos, que não vão deixá-los órfãos, que deixará o Espírito Santo Consolador. E ali eles começam a voltar à esperança, eles começam a compreender aquela obra que é muito maior do que os olhos deles podiam ver. E a palavra do Senhor nos ensina a andar por fé e não por vista. Como é que nós temos andado? Pelo que vemos, pelo que ouvimos? Se nós andarmos pelo que nós ouvimos, irmãos, hoje em dia, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos em Jesus. Você não pode deixar que as coisas, notícias ruins que você ouve, sabe, roubem a sua fé. Mas se lembra das palavras do Senhor. Amém? Se lembra como nós louvamos aqui, Ele vem. Ele vem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que você guarde no seu coração, que você creia nesta noite que o Senhor está dizendo, Ele se coloca no meio da tua situação, da tua preocupação. Amém? E Ele diz, paz seja convosco. Confia no Senhor. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.